Tudo tranquilo com vocês? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os climas do Brasil, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: 92% do território brasileiro se encontra dentro da zona tropical ou intertropical. Quando eu digo tropical, porque está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ok? Tudo que estiver abaixo do Trópico de Capricórnio está na zona subtropical. E isso causa um impacto no clima. A variação da latitude é muito importante para a gente entender a configuração dos climas brasileiros. A maior parte, portanto, está localizada em áreas de baixas latitudes. E nós temos uma parte do Brasil que está localizada ali em médias latitudes, baixa para média latitude. Então olha só que interessante. Nesse local, nessa parte do Brasil que a gente tem 92% do território, daqui a pouco a gente vai ver isso no mapa, tá? Mais bem representado, nós temos uma baixa amplitude térmica. Olha, o que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ok? Isso pode ser calculado por um mês, por um ano. No caso de ano, a gente trabalha com as médias máximas e as médias mínimas. A média máxima menos a média mínima. Combinado? Então, o que a gente percebe? Os climas tropicais, no geral, não têm uma grande variação de temperatura. As temperaturas médias são elevadas, mas a amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, é pequena. Isso acontece porque nós estamos na faixa que mais recebe luz e insolação na Terra. Léo, então, baixa amplitude térmica, duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca. Quando a gente fala de duas estações bem definidas, gera uma certa confusão às vezes, porque a gente tem que pensar o seguinte: existem 4 estações, certo? Outono, inverno, primavera, verão. Cada uma demanda 3 meses, dura 3 meses do ano. E no Brasil, e nessa parte do território brasileiro, para ser mais preciso, a gente só vai conseguir discernir, diferenciar 2 momentos no ano. Um momento do ano mais chuvoso e um momento do ano mais seco. No geral é assim que funciona. No território brasileiro. Eu digo no geral porque na região sul do Brasil a gente não percebe essa sazonalidade tão bem marcada. Quando eu coloco aqui que a gente tem 2 estações bem definidas, isso tem um nome, chama sazonalidade. Sazonalidade bem marcada tem a ver com estações bem definidas, bem marcadas. Um período do ano mais chuvoso e um período do ano mais seco. Combinado? Bom, Léo, e daí? E daí que abaixo do Trópico de Capricórnio nós temos o clima subtropical, que é um clima marcado por 4 estações bem definidas. Ô, Léo, deixa eu entender uma coisa. Lá na região sul, por exemplo, a gente consegue diferenciar o outono do inverno? Conseguimos. O outono é o momento que a gente começa a ter a queda da temperatura, uma mudança na vegetação, e no inverno a gente tem uma queda ainda mais acentuada da temperatura e a vegetação perdendo as suas folhas. A primavera, por outro lado, é o momento que as árvores e as folhas, a vegetação está se desenvolvendo, e o verão é quando você tem a vegetação mais verde, mais exuberante, um reflexo direto das temperaturas mais altas, da umidade maior do ar. A umidade é tanto absoluta quanto relativa, a gente tem mais umidade na atmosfera, tá? E aí o resultado qual é? É essa característica, as estações serem bem definidas, ok? Agora, se você que está me acompanhando mora em alguma cidade que está dentro da zona tropical, basta você lembrar o seguinte: a gente não consegue diferenciar muito bem a primavera do verão. Por quê? Porque na primavera as temperaturas já são bem elevadas. Então, quando a gente fala que não dá para diferenciar muito bem a primavera do verão, é exatamente por isso. O outono e o inverno, as temperaturas começam a cair no outono de forma que é como se o inverno fosse uma continuação daquilo que já estava acontecendo. Então a gente não utiliza a temperatura como critério para definir os climas tropicais exatamente por causa dessa característica. E no geral a temperatura não vai oscilar muito, nenhuma estação do ano, no geral a gente não vai ter essa variação tão grande de temperatura. A não ser em áreas que a altitude esteja presente. Os climas tropicais de altitude, que são a exceção à regra dos climas tropicais no geral com relação à temperatura, tá? Mas é importante lembrar isso, a gente não consegue diferenciar muito bem as estações do outono e do inverno, primavera e verão, na região tropical, por isso que a gente fala em 2 estações bem definidas, uma época do ano mais chuvosa e uma época do ano mais seca, ok? Agora, no estudo do clima, existe um gráfico que é fundamental para entender
a dinâmica dos climas, não só do Brasil, mas do mundo. Na matemática ele é chamado de histograma, é um gráfico em barras. Na geografia a gente chama de climograma. E eu até brinco que esse é um dos principais gráficos, aquele gráfico assim, que você tem que saber assim, muito bem, porque ele pode sim aparecer nas provas que você for fazer, nos vestibulares que você for fazer, tá? Principalmente aqui no caso o Enem. E a gente tem que ficar ligado nas características, como ler um climograma, ok? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente conversar sobre os climogramas, tá? Primeiro reparem que é um gráfico em barras, onde nós temos 3 eixos. O eixo da esquerda está trazendo aqui a quantidade de precipitação, tá? Então a gente está falando do volume de precipitação que a gente tem em determinado local de chuvas. Do lado direito a gente tem a temperatura medida em graus Celsius. E no eixo horizontal nós temos os 12 meses do ano, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então meses do ano no eixo horizontal, nós temos a precipitação à esquerda, temperatura à direita. Só um detalhe, esses lados aqui eles podem variar, mas no geral é assim que se apresenta um climograma. Tudo bem? Bom, Léo, e daí? O mais importante é compreender 2 partes essenciais desse gráfico, que acompanham os eixos. As colunas e a linha. As colunas sempre vão representar a precipitação, que diz respeito aqui à quantidade de chuvas que está acontecendo na cidade que eu estou analisando. Nesse caso, a gente está analisando o climograma de Manaus, capital do estado do Amazonas. E aí, galera, observe o seguinte, as colunas representam a precipitação e nós temos uma linha. Esta linha, ela vai representar a oscilação da temperatura. Ela vai representar a temperatura ao longo dos 12 meses. Olha, e como é que a gente trabalha com a temperatura ao longo do ano? Nós vamos trabalhar com as médias de temperatura máxima e as médias de temperatura mínima, ok? A temperatura média máxima na região norte do Brasil, para ser mais preciso em Manaus, tá? E em boa parte do território do clima equatorial, é uma média máxima de 27 graus, aproximadamente. Beleza? Não quer dizer que não teremos dias em que a temperatura vai passar de 27. Essa é a média máxima. Tudo bem? Ô, Léo, como é que eu faço para calcular a média máxima dos meses? Eu calculo a média máxima para janeiro, somando as temperaturas médias de todos os dias, médias máximas de todos os dias, dividido pelo número de dias do mês, e aí eu cheguei à média máxima daquele mês. E depois que eu tiver todas as médias máximas de cada mês, eu consigo ver qual foi a média máxima ou o mês mais quente naquele climograma, que no caso, tá, coincide ali com a temperatura de 27 graus, a média máxima. A média mínima, o raciocínio para calcular é o mesmo, e a média mínima vai mostrar ali o quanto que a temperatura oscilou, né? Então, na região norte do Brasil, no clima equatorial, tropical equatorial, nós temos aqui a média mínima em torno de 25 graus Celsius. E aí, por que eu estou falando de média máxima e média mínima? Porque quando você subtrai a máxima menos a mínima, você tem a famosa amplitude térmica, que é a variação de temperatura, a oscilação da temperatura ao longo do ano. O Léo está querendo dizer então que a amplitude térmica no tropical equatorial ou simplesmente clima equatorial, ela é, na verdade, né, uma amplitude térmica pequena, exatamente, não oscila muito. Macete, pegou um climograma em que a linha, né, ela não tem uma concavidade muito grande, ela não faz uma curva muito grande, ela não é uma parábola, está mais perto de ser uma reta, quer dizer que a amplitude térmica é pequena. Então, toda vez que a linha de temperatura, se liga, estiver mais parecendo uma reta do que uma curva, ela nunca vai ser retinha, mas sempre que ela estiver mais perto de ser uma reta é porque a amplitude térmica é baixa. Sempre que ela fizer uma curva maior, mais acentuada, é porque nós temos maior amplitude térmica. Agora, se liga num detalhe. Galera, aqui eu referenciei o verão, o inverno e o verão de novo no gráfico. O verão início do ano, inverno meio do ano e verão de novo no final do ano. Beleza? Por que eu fiz isso? Gente, nós temos que lembrar que o Brasil está no hemisfério sul. E no hemisfério sul, o verão coincide com o final e início do ano, dezembro a março. E o inverno coincide com o meio do ano. Nós estamos falando de junho a setembro. Agora, se liga num detalhe muito importante quando você for fazer uma questão de climograma. Inclusive, uma questão de climograma como o que eu vou citar aqui agora já caiu no Enem, tá? Gente, se for hemisfério norte, o gráfico vai ser diferente.
E você vai perceber que é hemisfério norte até mesmo pelo comportamento da linha. Porque no hemisfério sul a concavidade está voltada para baixo, não é? Porque a época do ano em que as temperaturas são menores é o meio do ano, que é o inverno. Só que no hemisfério norte o meio do ano é verão. Então é como se você rebatesse a curva. A concavidade agora maior, voltada para cima, tá? Estará no meio do gráfico, porque é onde as temperaturas são mais elevadas. E as temperaturas mais baixas estarão no início e no final do gráfico. Então se liga nesse detalhe que ele é crucial na hora de analisar um climograma. Eu não vou trabalhar agora com o climograma do hemisfério norte, até porque a gente está falando de climas do Brasil. Mas fica ligado porque nem todo climograma, o meio do gráfico vai ser o inverno e as extremidades o verão. Mas no caso que a gente está analisando, tá? O verão, final e início do ano, é o momento mais chuvoso que a gente tem, até porque as temperaturas são mais elevadas, a gente tem mais chuvas convectivas, tá? A gente tem maior transpiração da vegetação amazônica. Então isso faz sentido quando eu olho esse gráfico e vejo que as colunas são grandes, né? No início e no final do ano. No inverno, as barras têm uma queda, as colunas têm uma queda, mas não é uma queda tão acentuada. De forma que a gente fala que na região amazônica ou na cidade de Manaus, tá? Nós temos ali uma pluviosidade, uma precipitação que é elevada o ano todo, tá? Apesar de no inverno ter uma redução com relação ao verão. No geral, a precipitação lá em Manaus fica em torno de 2.145 milímetros por ano. Esse é um contraste muito grande que a gente pode fazer com outras regiões brasileiras. Por exemplo, o sertão nordestino, que é a região mais seca do Brasil, vai ter precipitação variando de 400 a 750 milímetros de chuva. Olha a diferença. Por quê? A composição climática ali é outra. O que é o mais importante do climograma? Depois de fazer toda essa análise que eu fiz com vocês, é a gente tentar relacionar o climograma com um fator climático, uma explicação para essas características. Por que a amplitude térmica é alta na região amazônica? Na cidade de Manaus? Porque é linha do Equador. Então nós estamos falando de um local muito ensolarado, que recebe uma insolação muito grande, tá? É uma região que apresenta temperaturas elevadas o ano inteiro. Então esse é um aspecto muito interessante da gente pensar. Por outro lado, por que é muito úmido? Por que chove muito? Exatamente porque é muito quente. Porque é floresta amazônica. Porque a gente tem temperaturas elevadas fazendo com que a água evapore com facilidade, as plantas transpirem, a evapotranspiração é elevada e isso causa muita chuva. Ah, Léo, então o fator climático é a latitude. Exatamente, é a latitude que está interferindo nas características desse clima, ok? Agora, Léo, eu tenho uma dúvida. Poderia acontecer na região equatorial da gente ter temperaturas baixas no inverno? Poderia. Em qual circunstância? Locais elevados. Por exemplo, nós temos o Monte Roraima, na região norte. No inverno, principalmente, o topo do Monte Roraima, que tem quase 3.000 metros, vai apresentar temperaturas baixas. Porque nesse caso, o fator climático que está preponderando, que está falando mais alto, é a altitude e não a latitude. Entenderam? Então fica ligado nesses detalhezinhos. Porque apesar de estar na região tropical ou na linha do Equador, tem um fator climático que é a altitude que pode se sobressair à latitude. E aí a gente vai ter uma característica diferenciada. Mas no geral, a região norte do Brasil tem a latitude influenciando muito no clima. Agora vamos falar um pouquinho sobre os outros climas do Brasil. Vamos lá? Vem comigo. Continuando nossa conversa sobre os climas do Brasil, vamos ver como que eles são configurados, quais são as características, quais são os fatores climáticos que estão interferindo nos climas brasileiros. Beleza? Então, trouxe para vocês aqui o mapa climático do Brasil. O primeiro clima que a gente vai analisar é o clima que eu falei agora há pouco, que é o equatorial, que é o clima de Manaus. Então a gente viu que o clima equatorial é um clima em que nós temos grande pluviosidade, certo? E a temperatura não oscila muito ao longo do ano, ok? Aqui no meu desenho eu fiz climogramas simplificados, para a gente entender a lógica. Lembra que eu te contei que no clima tropical nós temos duas estações bem definidas, certo? Uma época do ano mais chuvosa e uma época do ano mais seca? Normalmente a época do ano mais chuvosa coincide com o verão. Normalmente a estação seca coincide com o inverno. Por isso que nos meus desenhos eu coloquei aqui, ó, J de janeiro, certo? Mês 1, J de junho, que é o mês 6, e D de dezembro, mês 12. Então o que a gente observa? A gente observa que na região equatorial
no clima tropical equatorial, é bom que se diga, nós temos a pluviosidade concentrada no início e no final do ano, como é de se esperar, porque é a estação mais chuvosa, e uma redução do volume de chuvas na época mais seca do ano, que é o inverno. E a amplitude térmica pouco varia. Então, observem que a nossa linha da temperatura ela está mais para uma reta do que para uma curva. Então, pequena amplitude térmica nesta parte do Brasil. E é importante dizer qual que é o fator climático que está interferindo nesse caso, a latitude, como a gente já viu. Agora, vamos descer um pouquinho e vamos para aquele outro clima que é o segundo maior em área no Brasil, que é o tropical semiúmido, também chamado de tropical típico. A gente pode usar os dois nomes, combinado? O que a gente observa no clima tropical típico ou semiúmido? A gente observa que as chuvas são concentradas no início e no final do ano, duas estações bem marcadas, e o meio do ano, o inverno, mais seco. O tropical típico ou tropical semiúmido, ou simplesmente tropical, como pode aparecer também em prova, ele tem a sazonalidade mais bem marcada do Brasil. É aquele clima que a gente consegue ver claramente no climograma a variação no volume de chuvas, na precipitação, tá? E observe que a temperatura também não oscila muito. Nós vamos ver que nos climas tropicais, a linha ali ela vai ser mais próxima de uma reta, ou seja, a gente não vai ter uma amplitude tão grande, tá? A não ser no tropical de altitude, que eu vou te falar daqui a pouco sobre ele, beleza? Vamos para o lado direito do nosso mapa e eu começo de cima para baixo. Eu começo com o tropical semiárido. Gente, qual que é a principal característica do clima tropical semiárido? É a escassez de chuvas, a escassez de precipitação. Então observe que comparado aos outros climogramas, as barrinhas são menores, as colunas são menores e as chuvas são concentradas, sabe em qual época do ano? No outono e no início do inverno. Sabe por que isso acontece? Porque lembra da zona de convergência intertropical, que é aquela faixa térmica que fica oscilando entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, onde os ventos alísios convergem, daí o nome zona de convergência intertropical? Então, no outono e no inverno, a zecite ela começa a se deslocar para o norte. Só que como ela tem um formato meio ondulado, tá? Uma parte da zecite acaba se concentrando sobre a região do semiárido. Isso gera grande evaporação de água, porque a zecite é uma faixa quente, né, de temperaturas elevadas, e formação de chuvas no outono e no inverno. Olha que curioso, tá? O restante do ano muito seco. Nós temos mais ou menos 9 meses de seca e 3 meses de chuva, coincidindo, né, como eu disse para vocês, ali com um pedaço do outono, boa parte do outono e um pedacinho do inverno, beleza? Bom, Léo, e daí? Mas eu preciso guardar que a semiaridez é a característica básica desse clima. Exatamente, tá? Ô, Léo, eu tenho uma dúvida. Por que é muito seco no tropical semiárido? Então, não existe uma resposta única. Nós temos uma combinação de fatores, ok? Possivelmente você, na aula de geografia, na escola, ou alguma vez na vida, você ouviu falar do Planalto da Borborema, que é um planalto que está presente na zona da mata, dividindo a zona da mata do sertão, onde é o agreste, tá? E essa barreira de relevo, ela faz com que os ventos úmidos do oceano acabem condensando, a umidade acabe condensando, formando nuvens e chuva do lado litorâneo. E do outro lado, que é o lado do sertão, da depressão sertaneja, fique seco. Então, essa é uma das explicações, mas já sabemos que existem outras, tá? Uma outra explicação que é muito interessante diz respeito à pressão atmosférica. A região do sertão é uma região de subsidência de ventos. O que é isso, Léo? Descida de ventos dos altos níveis da atmosfera para a próxima superfície. E à medida que esse ar desce, ele pressiona a superfície, impedindo que o ar quente e que tenha ali alguma umidade chegue até os altos níveis, o vapor condense e formemos chuva, tá? Ah, Léo, então a gente tem uma alta pressão atmosférica. Isso. Não vou entrar em detalhes, mas só para explicar um pouquinho. Isso acontece porque existe uma circulação atmosférica, tá? Chamada célula de Walker, e um dos ramos da célula de Walker desce exatamente sobre o sertão. A gente tem a ascensão na região amazônica, umidade, converteu em chuva, choveu na Amazônia, e esse ramo, esse ar consegue se deslocar em direção ao sertão nordestino, vindo dos altos níveis da atmosfera para a região do sertão, pressionando a região ali do sertão, impedindo a convecção de ar e a formação de nuvens e de chuva, tá?
Numa prova é muito difícil que se cobre essa explicação porque ela é múltipla, como eu contei para vocês, tá? Inclusive há outros fatores que eu não vou entrar em detalhe aqui, beleza? Como o próprio albedo de algumas áreas do sertão que é elevado, superfície com pouca vegetação, faça com que haja mais reflexão da luz, menos absorção de energia, menos evaporação. Então são alguns fatores que contribuem aí para essa secura do sertão. Mas eu preciso que você saiba para mim que é uma característica muito específica do sertão brasileiro, não encontrada em outra parte do Brasil, ok? Lembrando que o sertão não é deserto, não é clima desértico, é clima tropical semiárido, beleza? Se fosse deserto seria árido ou superárido. Bom, mas vamos lá. Léo, e o tropical litorâneo? Então, o tropical litorâneo também tem uma curiosidade sobre ele. Observe que ele pega uma faixa bem extensa. Então, a gente está falando de uma variação latitudinal grande. O que significa isso? A latitude vai influenciar muito nesse clima. E também a maritimidade, pelo fato de ser litorâneo. A maritimidade faz com que esses climas, ou com que essa região seja mais úmida do que o restante do Brasil. E que a amplitude térmica também não oscile muito, porque a gente sabe que o oceano demora mais a aquecer e demora mais a esfriar. Então a temperatura vai oscilar também dentro de uma faixa pequena, não vai ser uma amplitude térmica grande. Um aspecto interessante diz respeito à precipitação, a quantidade de chuvas, tá? O que a gente vai observar? Por exemplo, no tropical litorâneo nordestino, as chuvas coincidem com os meses de inverno. Por quê, Léo? Por causa da atuação das massas de ar. Nós temos quais massas de ar atuando no inverno com maior intensidade? A massa polar atlântica, que está vindo lá do Polo Sul, lá da Antártica, e a massa tropical atlântica, que é um vento alísio, está vindo da latitude 30 sul. Então, os ventos quentes da massa tropical atlântica, ao encontrarem os ventos frios da MPA, ventos quentes e úmidos e ventos secos e com baixa umidade, vai gerar ali uma condensação, tá? E essa condensação forma nuvens e chuvas no inverno no litoral do Nordeste. Então, se você está pensando em viajar para o litoral do Nordeste no meio do ano, então tem que avaliar aí o climograma. Pode ser que você pegue um período de chuvas mais prolongado, tá bom? Então, ficar atento a isso. Bom, Léo, agora, se a gente olha para a região sudeste, na região sudeste, tipo Rio de Janeiro, Santos, entre outras cidades litorâneas, a gente vai observar, Vitória, a gente vai observar que as chuvas, elas seguem um padrão verão mais chuvoso e inverno mais seco, ok? Já é diferente do Nordeste. Eu não desenhei o climograma aqui do Sudeste, mas eu queria que você soubesse que vai ter essa diferença. E aí você me pergunta, mas por que tem essa diferença, tá? Tem essa diferença por causa do efeito da latitude. A gente está numa latitude mais alta do que a região nordestina, tá? Então, a faixa litorânea é muito grande, então isso acontece mesmo, tá? E alguns outros fatores também explicam lá, por exemplo, mais chuvas no Nordeste nos meses de inverno, além do encontro das massas, os ventos alísios que estão vindo lá do norte, eles trazem muita umidade para o Nordeste, eles ficam mais fortes nos meses de inverno. Então, por isso que acaba chovendo mais no inverno no Nordeste do que no tropical litorâneo do Sudeste, tá? Bom, Léo, e daí? Para a gente terminar, vamos falar de dois outros climas importantes. O tropical de altitude, e eu vou usar aqui o exemplo da minha cidade, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um clima tropical de altitude porque está a 800 metros acima do nível do mar, média, tá? Vai variar um pouquinho, podendo chegar até 1.200. E aí, importante dizer, nas áreas mais elevadas, a altitude está interferindo claramente no clima. Altitude, né? Tanto é que o nome já diz, tropical de altitude. E aí, como é que a altitude interfere no clima? Ela vai interferir nas médias de temperatura, que vão ser médias mais baixas, vai interferir também no inverno, que vai ser um inverno mais frio, ou seja, o verão não tem temperaturas tão altas e o inverno não tem temperaturas elevadas. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma amplitude térmica maior. Observe que, nesse caso, a curva ela tem uma amplitude maior, ela faz uma curva maior, tá? Nós não temos ali a temperatura, a linha da temperatura aparecendo como uma reta, não, ela está mais curva, uma parábola, tá? Isso acontece porque, devido à altitude, as temperaturas são mais baixas em relação ao restante do Brasil. Observe que a questão da umidade vai seguir o padrão, a precipitação vai seguir o padrão brasileiro.
verão chuvoso, né, o final e o início e final do climograma mais chuvoso e o meio com menos chuva, tá? Isso acontece como qualquer outra região tropical do Brasil, só que a altitude vai ter impacto na questão da temperatura. E para a gente terminar, o subtropical. No subtropical, aquela ideia de duas estações bem definidas, ela cai por terra, porque no subtropical nós temos as 4 estações bem definidas. Observem, por exemplo, que no meio do ano a gente tem uma quantidade de chuvas maior do que em outros lugares do Brasil. As chuvas são mais regulares e bem distribuídas. Agora, não vai chover o mesmo tanto que chove na região equatorial, obviamente, nem em regiões que estão em latitudes mais baixas, tá? Mais ao norte. A região subtropical ela é marcada pela amplitude térmica elevada. A temperatura vai oscilar em torno de 10 graus, mais ou menos, ao longo do ano. Assim como acontece também no tropical de altitude, um pouquinho menos, tá? Essa variação, mas pode acontecer também de chegar a quase 10 graus. Mas o subtropical ele é muito específico, exatamente porque está abaixo do Trópico de Capricórnio, então a gente vai ter uma amplitude térmica maior. É só você lembrar que quanto mais distante do Equador, maior a amplitude térmica. Então, Léo, você está querendo dizer que o fator climático que está interferindo nas características desse clima é a latitude? Exatamente, guarde para mim, tá? É a latitude que interfere nas características do clima subtropical na região sul do Brasil. Só voltando aqui um pouquinho no tropical semiúmido, que eu acabei não falando do fator climático que predomina nele, né? Você vai observar que ele é mais interiorano. Se ele é mais interiorano, predomina a continentalidade. Tá? Na maior parte do clima tropical semiúmido, forte continentalidade, que é essa maior distância em relação ao oceano, esse aquecimento diferencial entre oceano e continente. O continente ele aquece mais rápido, perde calor mais rápido. E as áreas mais interioranas elas vão ficando cada vez mais secas, tá? No inverno. A quantidade de chuvas vai diminuir e as estações vão ficar cada vez mais bem marcadas, beleza? Lembrando que a vegetação ela acompanha todas essas características climáticas, a floresta amazônica, o cerrado, o pampa gaúcho e as araucárias, aqui também cerrado, tá? E também um pedacinho de Mata Atlântica, o tropical litorâneo Mata Atlântica e o tropical semiárido a Caatinga. Então a vegetação ela segue a lógica climática, combinado? Tranquilo? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!